Olá, meus queridos alunos do nono ano, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? E aí, como é que tá essa quarentena? Sei que deve estar muito chato, sei que deve estar puxado, né? Mas é isso mesmo. A gente tem que ter paciência. A gente tem que ter paciência porque a gente tem que pensar nas pessoas de quem a gente gosta, a gente tem que pensar na gente. Essa doença tá aí, não é para brincadeira, a gente precisa tomar muito cuidado. E não é porque nós estamos em casa que nós vamos relaxar. Né? Então vamos seguir em frente, vamos estudando, vamos fazendo o que der para fazer, né? Tudo que der para fazer a gente vai fazer. Eu daqui, vocês daí. Então a gente está nesse formato de vídeo aula. Eu peço a vocês, se possível, quando vocês entrarem no vídeo ou no YouTube, vocês se inscrevam no canal, no meu canal que tem aí no YouTube, e peço a vocês também que deem aquele like, né? Dê aquela curtida, aquele dedinho para cima, né? Para poder o canal crescer, ok? Então vamos lá, professor, qual é a aula de hoje? Vamos falar sobre o quê? Vocês devem lembrar que a semana passada a gente estava falando sobre as misturas, né? Semana passada e atrasada a gente estava falando sobre mistura, mistura homogênea, mistura heterogênea, a gente estava falando o que são substâncias miscíveis e miscíveis, a gente estava estudando o que é na mistura heterogênea, como identificar as fases, os componentes, né? Componentes que são as substâncias envolvidas naquela mistura, as fases são quando eu misturo tudo, o que eu consigo visualmente com o olho identificar as diferenças, né? Pela cor, pela textura e tal. A gente viu sobre isso. E já que a gente está falando sobre mistura, a gente vai entrar num assunto que eu dividi em duas partes, certo? A gente vai ver por que eu dividi em duas partes daqui a pouco. Essa primeira parte a gente vai falar que, na verdade, duas partes são o mesmo assunto, que são os processos. Tá aqui, ó, processos de separação de misturas. Nós vamos trabalhar isso daí. Já que a gente viu mistura, a gente viu os tipos de mistura, quantas fases, quantos componentes e tal. E como é que faz para o camarada, né, separar uma mistura? Tem como separar uma mistura? Se eu pegar aí água e óleo, tem como separar? Se eu pegar água e sal, tem como separar? Bom, a gente vai ver que tem. Né? Se eu misturar areia e sal, tem como separar? Se eu misturar areia e ferro em pó, tem como separar? Tem. Para cada tipo de material existe um método que você vai usar para poder separar. Por isso que eu dividi. Como são muitos os métodos, muitas as formas de separação, primeiro a gente vai ver a separação de misturas é, heterogêneas e depois a gente vai ver a separação de misturas homogêneas, ok? Então vamos lá. Em muitas situações, indústrias, laboratórios e várias outras atividades humanas, é necessário separar os componentes de uma mistura. Separar os componentes de uma mistura, mesmo que seja para obter somente um deles. Um exemplo de separação de misturas é o que ocorre em um garimpo, né? Garimpo, onde o pessoal fica garimpando ouro. Olha só, os caras ficam com né, essa espécie de cuia aqui, em que eles ficam ali, colocam a areia e fica, né, girando aquilo, sacudindo aquilo. No garimpo realiza-se também uma separação chamada levigação, no qual o garimpeiro usa uma bateia, né, essa bateia aqui, parece uma cuia, uma arupemba, só que sem furo, né? Para separar o ouro da areia. Como é que isso acontece? O ouro, lembra que a gente na última aula estudou densidade? O ouro ele é mais denso do que a areia. Quando ele fica girando isso aqui, a areia com a água fica circulando aqui, ele vai jogando para fora. O ouro, como é mais denso, fica no centro. Como é mais pesado, ele fica no centro. E assim ele vai separando, né, a terra, a lama, do ouro que é mais pesado. O ouro fica no centro, enquanto que o resto vai girando aqui e ele vai jogando fora isso, certo? Então é assim que funciona. Como é o nome dessa separação aqui que usa no garimpo, né, com essa ferramenta chamada bateia, é a levigação. É um nomezinho complicado, né? Mas vamos tentar aprender essa palavra, levigação. Olha só que interessante, outro tipo também de separação, de misturas, para a obtenção de materiais com valor econômico, né, que valem alguma coisa, misturados ao lixo, tais como latas, plásticos, vidros e papéis, né, inclusive tem aqui uma esteira e fica passando o lixo e o pessoal fica catando o que tem mais valor, né, lata ou papel, coisas que possam ser recicladas. Então a separação desses materiais é feita manualmente por um processo chamado de catação. Então o pessoal fica catando,
né? Catação é catar. Ficar catando ali, cata a latinha, vai catando o papel, vai catando determinados tipos de plástico. Alguns materiais não são reciclados, né? Mas os que são reciclados vão sendo catados e separados. Então, plástico é separado do vidro, é separado das latas, que é separado do papel e por aí vai. A gente usa muito esse tipo de separação de misturas também quando a gente está separando, escolhendo, né? A gente aqui no Nordeste chama escolher o feijão, né? Que é tirar as impurezas que estão ali, são pedrinhas, cisco, essas coisas. Também se chama catação, porque você está catando, é catação. Acho que está difícil não aprender esse termo e entender o que é a catação, não, né? É um tipo de separação. Na coleta seletiva do lixo, né, em que precisa separar materiais, um dos recipientes destina-se a recolher metais. As latas de ferro recolhidas junto com as de alumínio são separadas por um processo denominado atração magnética. Olha só essa espécie, essa máquina aqui tem um ímã, um eletroímã gigante aqui, e esse eletroímã fica puxando o metal desse lixo. Certo? Fica separando, é uma forma de separação do que é metal daquilo que não é metal. Olha só, esse cara está segurando aqui um ímã, estão vendo que tem um ímã aqui, e esse metal aqui, esse ferro em pó, estava misturado com essa areia. Na hora que ele encostou o ímã aqui, olha só, o metal se separou da areia. Então, esse tipo de separação é dada por atração magnética. Em um banco, por exemplo, existem máquinas que separam as moedas de acordo com seus tamanhos também. Esse processo conhecido como tamização, eu não destaquei aqui, mas chama tamização, é usado também para separar laranjas e outras frutas de diferentes tamanhos. Nesse caso, é um processo de separação de misturas, né, de, de acordo com a diferença de tamanho. Olha só, isso aqui é uma máquina que separa moedas de acordo com o tamanho. Então o pessoal no banco não fica lá separando moedinha de 10 reais, de 10 centavos, de 25 centavos, de 50 centavos, de R$ 1 manualmente não. Eles jogam tudo aqui dentro e essa maquinazinha vai separando tudo, moeda de R$ 1, moeda de 25, moeda de 50, moeda de 10, moeda de 5, moeda de 1 centavo, tudo separadinho aqui, né? Como é o nome desse processo de separação de materiais por conta do seu tamanho, que é diferente, tamização. Vamos lá. Na verdade, esses foram alguns exemplos que eu citei, mas agora eu quero falar sobre a separação de misturas heterogêneas, como eu disse a vocês. Depois é que a gente vai ver a separação de misturas homogêneas. Então a gente vai ver aquela separação de misturas heterogêneas, que são aquelas que têm duas fases ou mais, né? De sólido com sólido. Então a atração magnética é uma delas, eu citei ela agora há pouco, então ela é uma separação de misturas heterogêneas, porque eu tenho aqui a areia, eu tenho aqui o metal, são cores diferentes, você está vendo o metal e está vendo a areia, né? Então, nesse processo, um dos componentes é atraído pelo ímã, pelo fato de ser metal. Então, esse tipo de separação é chamada de atração magnética. Outra separação é a dissolução fracionada. Dissolução fracionada. Nesse método, exemplificado na sequência de fotografias a seguir, apenas um dos componentes da mistura dissolve-se em um líquido. Veja só. Imagine que eu pego e misturo areia e sal. Está aqui. Peguei a areia e misturei com sal. Misturei bem de verdade. Como é que eu vou separar o sal dessa areia? Bom, tem uma forma de fazer isso, através de dissolução. O que quer dizer isso? Eu vou dissolver o sal em um líquido. Se eu jogar um líquido aqui dentro, água, por exemplo, o sal se dissolve na água. Então, o sal se dissolve na água, mas a areia não se dissolve. Então, quando o sal estiver dissolvido na água, eu coloco a água fora e o que vai ficar dentro vai ser só areia. Então, coloco água. O sal que está aqui dentro se dissolve na água, tá? Aqui está uma mistura de três componentes, areia, sal e água, mas essa parte aqui de água está contendo, né, contém o sal. Então eu vou ter areia e aqui água e sal. Jogo a água e o sal fora, fica só areia. Pronto, separei a areia do sal. E é chamado de dissolução fracionada, porque eu uso uma substância líquida para dissolver uma das substâncias sólidas, né? Vamos ver um tipo de separação que é um sólido não dissolvido em líquido, né? Imagine e se o sal não se dissolvesse em um líquido, como é que eu ia separar? Através de uma filtração. Nesse processo, quando a mistura é despejada sobre o filtro, o sólido não dissolvido fica retido e a fase líquida passa livremente. Então, por exemplo, posso pegar aqui água e areia.
Então vou usar um filtro aqui dentro, ó, tem um filtrozinho, a água vai passar, vai chegar até esse recipiente, mas a areia não passa. Filtração, né? Então, sólido que não dissolveu em um líquido. A areia não dissolve no líquido, mas eu tenho como separá-la por filtração. A gente usa muito isso para filtrar café, né? Então, aqui eu coloco o pó, a água vai passando aqui, né? Tá certo que uma parte do café fica dissolvido né, no líquido, na água, mas a maior parte do pó fica filtrada, né? A decantação, vamos lá, professor, é muita coisa, mas eu separei porque ainda tem outros tipos de separação que a gente vai ver que são as homogêneas, vai ficar para a próxima aula. Decantação, tá já acabando, vamos lá, decantação. Poxa, professor, o que é decantação? Veja só, nesse processo exemplificado na sequência de fotografias abaixo, o sólido mais denso, que isso quer dizer mais pesado que o líquido, sedimenta-se, ou seja, a gente diz assim, ele vai se assentar no fundo, né? Tá vendo? Se assentou, né? Mas o correto é dizer sedimenta-se, né? A gente está fazendo ciências e a gente tem que falar linguagem científica. A gente não vai dizer, se assentou aqui, se sedimentou, né? Ele é um sedimento, ele acabou se sedimentando aqui. Então, deposita-se no fundo do recipiente, separando-se da fase líquida, que pode então ser transferida para outro recipiente. Claro que isso leva um tempo. Já perceberam que quando chove, dá aquela enxurrada, aí o barreiro lá do sítio da gente, eu morei muitos anos no sítio, morei até meus 22, 23 anos no sítio, e eu, claro, como todo sertanejo, gosta de ver a chuva caindo e os barreiros, né, aqueles riachos enchendo o barreiro, e a gente percebe que os primeiros dias aquela água fica toda barrenta. Mas vai passando uma semana, vai passando 2 semanas e a gente vai percebendo que a água vai ficando mais limpa, mais cristalina. O que é que está acontecendo ali? Aqueles pequenos fragmentos de terra, né, de minerais que ficam suspensos na água, como eles são mais pesados que a água, ou seja, são mais densos, eles vão se sedimentando no fundo da barragem, no fundo do barreiro. E o que vai ficando é a água menos densa e ela vai ficando cada vez mais límpida, né, mais limpa. Né? Então, como é que se chama esse processo de separação? Tá? Que a água toda misturada, toda turva, né? Leva um tempo, mas é chamada de decantação. Tem um processo que acelera isso aqui, através de um processo chamado centrifugação. Então fica girando em uma máquina em alta velocidade e como essa velocidade acaba decantando esse sólido mais rápido. Mas isso se chama decantação, é separar esse sólido, né, do líquido. Vamos lá. Flotação. Eita, que nome! Nunca ouvi falar esse nome, professor. Flotação. Mas é um processo muito interessante de separação. Por esse processo, é possível separar dois sólidos com densidades diferentes, ou seja, você sabe que tá entendendo, né? As densidades diferentes, ou seja, 1 cm³ de cada um pesam de formas diferentes. Então, utilizando-se um líquido com densidade intermediária e no qual os sólidos não sejam solúveis, ou seja, que eles não se dissolvam. Então, por exemplo, aqui não vale usar açúcar, não vale usar sal, tem que ser alguma coisa que eu jogue na água e não se dissolva, porque se eu jogar o sal e se dissolver, né, eu vou ter que usar a dissolução fracionada e não a flotação. Então, imagina, tem essa mistura aqui, a água está sendo usada para separar. Mas o que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma mistura aqui, né, em que eu vou ter aqui, olha só, pó de serragem, e vou ter aqui também areia. Imagina você pegar um monte de pó de serragem, né, e misturar com areia. Tem como separar? Tem. Joga tudo dentro da água. O pó de serragem, ele é menos denso, então vai ficar boiando por cima aqui. E a areia vai por fundo. Pronto. Se eu tirar a serragem daqui de cima e jogo a água fora e está aqui a areia. Pronto, separei. Como é o nome desse processo? Dois sólidos que se utiliza água e eles têm densidades diferentes. Flotação. Eu vou dar uma dica para você memorizar essa palavra flotação. Então, percebendo que um material menos denso está flutuando, né? Flutuando, não, flutuando. Então, isso aqui é chamado de, vamos entender assim, flutuação. Então, flotação, não parece com flutuação? Parece. Olha só.
E como é que eu faço para separar misturas homogêneas aliás, heterogêneas, misturas heterogêneas de líquidos, líquidos immiscíveis? Lembra o que são immiscíveis? São aqueles que não se dissolvem, né? O óleo não se dissolve na água. Estão percebendo aqui nessa estruturazinha aqui, ó, chamado funil de bromo, é o nome desse equipamento utilizado em laboratórios de química. O óleo está aqui e a água está aqui porque não se mistura. Por que, que o óleo está por cima da água? Porque o óleo é menos denso. Se ele é menos denso, pesa menos. Pesa menos, fica por cima. Quem pesa mais, fica por baixo. Então a separação de líquidos immiscíveis é feita utilizando-se um tipo especial de funil chamado funil de bromo. O líquido mais denso fica na parte inferior, na parte de baixo do funil, e é escoado. Então vocês estão vendo aqui tem uma torneirinha, eu abro a torneirinha, a água vai descendo, descendo, descendo. Quando a água estiver acabando, eu fecho. Pronto, fica o óleo aqui e a água aqui. Separei o óleo da água. Então é uma separação de líquidos immiscíveis utilizando um equipamentozinho usado em laboratórios de química chamado funil de bromo. Né? Bom, pessoal, por hoje é só. Na próxima aula a gente continua vendo agora, na próxima aula, os processos de separação de misturas homogêneas. Eu peço a vocês que fiquem dando uma revisada, tentem memorizar esses nomes aí, flotação, parece com flutuação, né? Dissolução, fracionada, né? Esses nomes, levigação, esses nomes assim, porque na próxima vou colocar um exercíciozinho aí para vocês de 3 questões para vocês responderem, viu? Eu peço a vocês que curtam o canal, né, que se inscrevam no canal. Espero que tenham gostado. Um grande abraço a cada um de vocês. Que Deus abençoe. Tchau.